Para nos contextualizar, e sem querer entrar destas comunicações poderosas, vou tentar dar-vos uma visão pessoal e levantar as questões que eu sinto. Eu vou recorrer a este modelo, visto que isto é um modelo antigo, uma teoria da psicologia da década de 80, que tentou definir mais ou menos o que era a inteligência, quando era uma preocupação real nessa altura. E basicamente chegou-se a uns trabalhos com mais inteligência, disse que havia 9 tipos de inteligência, até agora já mais uma, que é a inteligência financeira. Mais ou menos todos nós temos todas estas capacidades, umas pessoas estão mais desenvolvidas, outras pessoas estão menos desenvolvidas. Mas quando nós procuramos entender qual é a relação entre a inteligência humana e a inteligência artificial, nós vemos que a inteligência artificial consegue expandir, complementar ou até eventualmente substituir a inteligência humana só a meu ver, em 3 destes domínios. Portanto, a inteligência espacial está relacionada com o sentido da visão, a inteligência musical está relacionada com o sentido da audição, e a inteligência lógico-matemática, que é basicamente, que se calhar foi a utilização inicial da inteligência artificial, a capacidade de analisar grandes volumes de dados em tempo real e detectar tendências que a mente humana não consegue identificar. Portanto, em todas as outras dimensões deste modelo básico, e há modelos bastante mais complexos, das definições de inteligência, a inteligência artificial basicamente não tem resposta. Portanto, quando nós falamos numa ameaça, acho que podemos substituir as palavras, há complementariedade, há uma capacidade de expandir a inteligência humana, e eventualmente em algumas áreas, por exemplo, a análise de grandes volumes de dados, provavelmente, acho que não há grandes dúvidas que a inteligência artificial é muito mais eficiente e muito mais poderosa que a inteligência humana. Nós não devemos ter medo disto. Mas se calhar estas 3 questões mais importantes, até porque a hora já vai adiantada, nós entendemos que o conceito de inteligência e o conceito de consciência estão muito relacionados. Ou seja, a inteligência artificial, para além de não nos preencher, não nos oferecer grandes respostas, por exemplo, na consciência que nós temos da nossa existência, do sentido da vida, da empatia em relação ao outro, a inteligência artificial nisso não consegue fazer nada. E todas as áreas do comportamento humano que dependem disso, e são a grande maioria das coisas que as pessoas fazem, a inteligência artificial não oferece resposta rigorosamente nenhuma. Isto para não alongar muito, o que é que nós podemos dizer? E aqui há essencialmente 3 conceitos, 3 ou 4 conceitos que eu gostaria de partilhar convosco, mais em estilo de desafio, não tanto numa ideia de vos transmitir informação. Só mais uma coisa. É interessante verificar, puxando aqui a brasa à minha sardinha, todas estas áreas de inteligência estão representadas no cérebro. Nós sabemos exatamente onde é que elas estão localizadas, sabemos quando há uma doença numa determinada parte do cérebro, qual é a parte das funções cognitivas superiores, que é afetada. Nós, quando fazemos uma cirurgia ao cérebro, sabemos exatamente onde podemos produzir um dano. Isso é muito importante. Se o objetivo de uma pessoa for viver, isto não tem muita importância, mas um indivíduo com uma atividade cognitiva extremamente ativa pode dizer: eu prefiro morrer da minha doença do que tirarem-me as minhas capacidades intelectuais. Há pessoas que não aceitam isso, e é assim que as coisas acontecem. E eles têm a noção de que a doença deles, ou a cirurgia, que vai limitar muito a capacidade cognitiva num destes domínios.
Eu lembro, por exemplo, de uma das primeiras cirurgias acordadas que eu vi, que era um pianista russo, de topo. Ele falava russo, inglês, francês e música, que é considerada uma linguagem. Ele tinha uma área da linguagem enorme, ocupava quase todo o hemisfério esquerdo. E durante a cirurgia, ele foi possível mapear três línguas e a música. Só que ele era um sobredotado no domínio da música. Inteligência sonora, uma mistura de inteligência sonora com habilidades manuais finas, coisa. Ele, no fim da cirurgia, ele estava aparentemente normal, mas a inteligência dele nas áreas que não foram mapeadas caíram. Ele deixou de ser um pianista de topo. Passou a ser um indivíduo com muito talento, mas deixou de ser um pianista de topo. Pronto, mas quando nós falamos sem querer agora entrar em aspectos muito técnicos, a inteligência artificial, por trás da inteligência artificial, a meu ver, continua a estar a inteligência humana. Foi quem a criou, é quem a alimenta. Então, temos que ter em consideração aqui alguns aspectos. Em primeiro lugar, a inteligência artificial, efetivamente, pode ser competitiva com a inteligência humana em algumas áreas, mas na grande maioria das áreas não compete, a meu ver. Isso é um aspecto, isso é um desafio que eu vos lanço depois para a fase da discussão. Um segundo ponto é que um dos problemas da inteligência artificial é que, de certo modo, torna estereótipos regras, ou seja, de uma forma prática, uma mentira repetida muitas vezes, a inteligência artificial facilmente a transforma numa verdade. E isso é um dos grandes riscos da inteligência artificial, e aqui já falámos dos estereótipos que facilmente, só ao fim de se gerarem milhões e milhões e milhões, por exemplo, de imagens do CEO de uma empresa como um homem branco com determinadas características, vai chegar ao momento em que até a própria educação das pessoas vai considerar que um CEO de uma empresa tem de ser obrigatoriamente um homem branco, com mais de 50 anos. O outro aspecto é que nós temos a sociedade exige que para que a inteligência artificial não se transforme num monstro descontrolado, exige que o algoritmo nos dê formas de transparência. Ou seja, nós temos que ter uma maneira, a sociedade tem que ter uma maneira de verificar e responsabilizar eventualmente determinadas conclusões a partir de determinados dados. Nós temos que entender como é que se faz essa ligação. Um determinado número de inputs e depois uma determinada conclusão. Na inteligência humana isso consegue-se. Por exemplo, num teste da escola, ou está certo ou está errado. No político, isso consegue-se fazer. Com as decisões certas, no dia das eleições, vê-se o voto popular vai definir a posteriori. Na inteligência artificial, nós temos que desenvolver mecanismos, e só faz sentido pensar em desenvolver e generalizar a utilização da inteligência artificial se nós tivermos esses mecanismos de segurança. E, finalmente, nós temos que ter em conta que a maior parte do comportamento humano não é explicado com base na inteligência, é explicado por coisas bem mais subjetivas como a confiança, a autoridade. Todos nós tomamos decisões, das mais simples às mais complexas, por confiança ou porque reconhecemos a autoridade a um familiar, a um amigo, por exemplo, no caso da publicidade ou das eleições, é uma pessoa que nós não conhecemos, é um estranho. Por outro lado, a inteligência artificial não tem barreiras éticas ou morais. Todos nós sabemos que há coisas que nos poderiam trazer benefícios, que são tecnicamente possíveis, mas que não são aceitáveis. Há barreiras que nós próprios nos impomos, sabemos que não é correto e por isso não o fazemos, que a sociedade também nos impõe, ou seja, a própria sociedade nos censuraria se nós tomássemos uma determinada atitude que fosse contra o bem-estar comum. E isso não existe
esse é outro aspecto que nós temos que ter em conta, que não existe na inteligência artificial. A inteligência artificial, se aqueles dados todos juntos derem entrada no algoritmo, se o resultado que ele vai produzir é que, se calhar, a extinção da humanidade era o melhor para o planeta, e provavelmente era, é esse o resultado que um algoritmo de inteligência artificial vai apresentar. Tão simples quanto isso. Porque aquilo é ciência de dados, não é mais que isso. E eram estas as ideias que eu gostava de partilhar convosco.